O ano acabou e o que ele deixou para a gente de aprendizado, politicamente falando? A necessidade que o brasileiro tem é entender a própria Constituição, ou seja, a CF/88. É entender que existem competências descritas nessa Constituição, o nosso modelo de constitucionalismo. A competência exclusiva, a competência privativa, a comum, a concorrente, são diferentes uma das outras. A entender também que o nosso modelo de federalismo precisa ser protegido, nosso federalismo tridimensional, que separa a administração pública, União, Estados-membros e municípios. Aliás, uma inovação que a nossa Constituição Federal trouxe ao mundo. A entender também o artigo 59, que fala sobre a hierarquia das leis no nosso país. A entender também o artigo 60, parágrafo 4º, que fala sobre as cláusulas pétreas, ou a cláusula pétrea. A entender também o artigo 142, que versa sobre a missão das Forças Armadas, que nada mais é que garantir a Constituição Federal. A entender que existe uma diferença entre segurança nacional e segurança pública. A entender que o artigo 42 diz que as polícias militares estão subordinadas aos Estados-membros, ou seja, aos seus governadores. A entender todo esse ambiente jurídico da nossa norma máxima, a nossa CF/88. A entender também sobre as intervenções, ou seja, sobre as exceções dentro do nosso Estado. Todas elas dependem também do Congresso Nacional, da nossa Casa Bicameral, e não apenas de uma decisão do chefe do Executivo. A entender que o nosso modelo de democracia, ele separa os poderes, criando freios e contrapesos. E que isso faz parte de uma função de poder, faz parte do poder político, que é a soberania de uma sociedade organizada. E que um poder não pode passar por cima do outro, na verdade ele limita o outro. Tem que existir uma paz entre eles, uma harmonia entre os poderes. É entender que um Estado militarizado não é o Estado competente administrativo. É entender que a nossa Constituição Federal de 1988 é totalmente social, porque o povo brasileiro precisa de uma ação social. A entender que existe sim a reserva do possível, modelando com o nosso orçamento, mas também existe o mínimo existencial. Tudo isso cabe, está descrito na nossa Constituição Federal de 1988. Esse é o grande aprendizado que nós tivemos em 2022. Precisamos entender a nossa Constituição Federal de 1988 para entendermos de fato o conceito de cidadania e também democracia. Vale a pena pensar sobre isso. Eu sou Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré. Feliz 2023.